A paz do Senhor, amados. Oh Deus, tanta saudade, Jesus, de falar do Senhor, de partilhar do teu amor. Oh Deus. Lições do reino de volta. Momento para falarmos de amor. Falamos do ancião de dias, que tem a veste branca como neve, o cabelo da sua cabeça como limpa lã, branco como neve. Seu trono chamas de fogo, e a roda dele fogo ardente. E o rio emana e sai diante dele, milhares e milhares o servem. Milhões e milhões estavam diante deles e estão. Continuam a estar, até que sejam abertos os livros. É assim a aparência do nosso Senhor. Como diz aqui, e no meio destes castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma veste comprida, cingido pelo peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a lã reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Por isso é que Deus precisa dos nossos corpos, que sejam como um esvaziamento. Podemos falar amplificador. O amplificador amplia o som. Mas esse é um instrumento, nosso corpo é um instrumento de esvaziamento para que ele se manifeste. Porque nem mesmo João, que via Jesus quando crescia e depois esteve com Jesus, conseguiu reconhecer o Rei da Glória, o Deus ungido, o Rei ungido, Deus encarnado. Não é mesmo João? Olha o que João disse no livro, no 1 João 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai, nos foi manifestada. E vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. João estava com Jesus. Maria Madalena estava com Jesus, mas depois de Jesus ressuscitar, Maria Madalena não reconheceu Jesus. Depois dele ter o corpo glorificado, Maria Madalena não reconheceu Jesus. Depois dele ter o corpo glorificado, os discípulos no caminho de Emmaus não reconheceram Jesus. Tudo não conta porque o coração deles queimava com fogo. É disso que vamos falar. É disso que vamos falar. A saga é: Deus perdoa a nossa ignorância. Deus perdoa a nossa ignorância. Oh Deus. Nós estamos a fugir da essência do Evangelho. O centro da nossa crença, da nossa fé, é Cristo. A nossa fé está em Cristo, naquilo que Ele já fez. E que Ele disponibilizou gratuitamente para nós. Mas nós queremos
Mas nós queremos estudar Deus. Aquilo que Deus revelou para nós. E esse sim, amém, que não revelou, é para Ele. Não vamos buscar mistério. A Bíblia é um livro de vários testemunhos. E os testemunhos de Deus é real. O testemunho dos homens que viram a Deus é real. O testemunho do diabo na Bíblia, quem ele é, como é real. O testemunho dos erros dos homens é real. Testemunho, e o maior testemunho, o chamado ao arrependimento, é real. Mas tem um propósito, essa Bíblia tem um propósito. É nos fazer chegar à pessoa de Jesus Cristo. Lições do reino de Deus, um momento para falar de amor, com a saga que tem como tema Deus perdoa a nossa ignorância. Por que é que hoje eu trago aquele que é o Rei ungido, Deus encarnado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Porque hoje as pregações deixaram de falar a essência. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai falar de Cristo, vai nos ensinar, vai nos trazer de volta as palavras que Cristo ensinou. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, se a nossa pregação, a nossa fé, a nossa doutrina não está em Cristo, alguma coisa está mal. Porque o Evangelho de Cristo, que falamos Evangelho do Reino, é o único meio pelo qual um possa ser salvo. E queremos nos perguntar por que não há transformação, não há renovação, não há mudança nos homens. Como é que vai ter mudança? Como vai ter transformação? Nós não estamos a pregar o Evangelho de Cristo. Nós não estamos a buscar conhecer Deus através da pessoa de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus andava no caminho de Emaús, se está certo, ele disse que a palavra de Deus testificava dele. Claro que testificava e ele explicava. Claro, desde Gênesis até Apocalipse, o maior testemunho da palavra de Deus é Cristo. É Cristo que descia e falava, enviava pela sua palavra, falava com Adão. É Cristo a semente da mulher que não veio do homem. É Cristo que foi manifestado antes da fundação do mundo, que foi morto antes da fundação do mundo e manifestado depois, há 2000 anos atrás. Assim está certo. Nossas armaduras é em Cristo. Nossa doutrina é de Cristo. A base da nossa fé é Cristo. Vamos só ver. Nosso arrependimento vem de Cristo. Eu gosto de falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o único meio ao qual podemos ser salvos. Quando lemos João, no seu capítulo 20, no seu verso 31, o que é que diz? Diz, estes, porém, foram escritos para que creiamos que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo em quê? Em Jesus, tenhamos vida em seu nome. Hoje pouco se fala do nome de Jesus Cristo. Por isso é que temos orações fracassadas. Por isso é que temos corações depressivos, doentes. Nós queremos dar aquilo que é devido a Deus e aos homens. Queremos buscar depressão, opressão, para homens curar.
E queremos trazer, porque não, quem diz que a depressão é curada através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, esse é ignorante, porque não? Depressão é opressão satânica. Depressão é forças do diabo, que são forças negativas que vêm para nos afastar da razão, do convívio familiar. E da lógica da vida. Depressão nos traz egoísta, depressão nos traz julgamento, depressão nos faz afastar das pessoas, nos faz isolar. E nos leva à morte. Você vai achar que depressão é um assunto de mente dos homens? Depressão espiritual. É opressão. É opressão. Ele diz que a opressão leva até o sábio ficar louco. Então queremos dar coisas que é uma manifestação de Deus. Queremos dar nos homens. Mas Jesus é o centro. Senhor Jesus é o centro. O Senhor Jesus é que está aqui quando eu falo dele. Ele tem, como eu descrevi no livro de Efésios. Ele tem o rosto como o do sol. E graças a Deus brilha mais que o sol. Oh Deus. Brilha mais que o sol. Ele tem cabelos brancos como a neve e seus olhos como chama de fogo. Este Jesus glorificado que nós representamos aqui na terra. Este Jesus que a sua palavra, quando é pregada, queima os corações, transforma os corações. Este evangelho é Jesus Cristo que diz que é o único meio pelo qual o homem possa ser salvo. É poder para o homem ser salvo. Por que hoje não estamos a ver os homens a ser salvos? Por que hoje não estamos a ver mudança nos homens? Por quê? Me diz por quê? Porque não estamos a pregar o evangelho de Cristo. Estamos a pregar outro evangelho, não sei qual é. A fé opera no amor. Nada é feito sem o nome de Jesus. Eu quero levar meu irmão no livro de Atos. Deus perdoa a nossa ignorância. Perdoa a nossa ignorância. Atos, capítulo 2, verso 38. Olha o que Pedro diz. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Se o teu arrependimento não é em nome de Jesus Cristo, se o teu arrependimento não foi em Jesus Cristo, nosso Senhor, como é que vais ter o motorista da tua vida, que é o Espírito Santo? Por isso que as nossas orações não são ouvidas, porque o Espírito Santo nos ajuda não são o quê? Nossas orações, mas o Espírito Santo só vai vir através de Cristo. Quem nos apresenta o seu Espírito, que é o Espírito Santo, é Cristo. Quem nos convence é o Espírito de Cristo. Oh Deus. Romanos 10. Diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber,
Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus. Quando nós confessamos ao Senhor Jesus, quando nós nos dirigimos ao Senhor Jesus, em nossos corações, cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, que são as obras terminadas, nós somos salvos. Romanos 10, no seu verso 8, 9 e 10. Depois diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Você tem que confessar ao Senhor Jesus. Nós confessamos ao Senhor Jesus? Não. Você tem que confessar ao Senhor Jesus. Você tem que se dirigir ao Senhor Jesus. Por isso é que a Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 7, diz, se o meu povo que chama pelo meu nome, que se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender do seu mau caminho, eu ouvirei dos seus. Eu ouvirei. Jesus não estava a falar aí, isso não estava a falar aí para um povo que não era dele, o seu povo que ele conhecia. Mas que estavam perdidos falta de conhecimento. Ele disse, meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, me reconhecer, orar, se dirigir a mim, ao Senhor, orar ao Senhor, buscar a minha face, chegar a mim, eu chegarei a vós, como diz a palavra de Deus. E se arrepender do seu mau caminho, eu ouvirei dizer, qual é a pregação de Jesus? Arrependimento. Qual é a pregação de Jesus? Arrependimento. O arrependimento não é só para a salvação, mas é para a transformação contínua e diária das nossas vidas. O arrependimento é um discipulado. O arrependimento é o primeiro da fundação que tens que meter na tua vida em Cristo Jesus. É o primeiro da doutrina de Cristo, é o fundamento. João falou, arrependei porque é chegado o reino dos seus. Jesus chegou e disse, arrependei-vos porque o reino dos seus chegou. Ele era o reino. Oh Deus. Vamos ler em Atos. Atos 6. Atos 3, 6. Diz assim. E os apresentou eu vou ler um outro versículo. Atos 3, 6. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Pedro, não temas, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta-te e anda. Será que nós carregamos o nome de Jesus? Será que nós temos o nome de Jesus? Quem tem o nome tem a pessoa. Será que temos a pessoa de Jesus? Porque os discípulos tinham certeza e tinham convicção que tinham a pessoa de Jesus juntamente dele. E Paulo nos ensina disso. Estou crucificado com Cristo, vivo não, mas eu. Já estou crucificado. A vida que eu tenho não é minha, é a vida de Cristo. E Pedro sabia disso, disse, que eu tenho, a vida que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Olha que João disse em 1 João 4,17. Assim como ele e eu, nós somos nesta terra. Nós somos a sua representação. E Paulo confirma que nós somos templo do Espírito Santo. E vivemos não nós, mas Cristo vive em nós. Como eu disse na introdução. E quando vamos mais em frente, vamos ler agora, mas vamos ler.
Vamos encontrar aqui. É pela fé no seu nome. A nossa fé tem que ser em nome de Jesus. Por quê? Por que a fé tem que ser em nome de Jesus? Porque em Lucas, oh Jesus, tenho tanta saudade de ouvir o teu nome a ser pregado nos púlpitos. Tenho tanta saudade de ver as pessoas a falar de Jesus com eloquência. Tenho tanta saudade de ver as pessoas apaixonadas pela pessoa de Jesus. Pelo nosso Deus encarnado, nosso Rei ungido. Nosso Deus poderoso. O Pai da glória. Pai eterno. Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Maravilhoso. Nosso Deus, Jesus amado. Tenho saudade de ver as pessoas a falar dele com eloquência, com amor, com espírito e verdade. Adorar, cantar, louvar. Como dar-lhe sacrifício de louvor, de adoração. Oh, Jesus. Hoje não temos arrependimento. Mas eu quero levar meu irmão ao arrependimento. Nós estamos a falar sobre o tema Deus perdoa a nossa ignorância. E a nossa ignorância, Deus só vai nos perdoar quando nós nos arrependemos. Mas nosso arrependimento não é noutra pessoa, é na pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que muita teologia está a fazer as pessoas perder a essência do Evangelho. O Evangelho é tão simples. É conhecer Jeremias 9. Jeremias 9. Vamos ler. Olha, quando eu estou na... Jeremias 9, 23 diz assim, diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se alegra em conhecer Jesus, estudar Jesus. Ele é a palavra, Ele vai te santificar, Ele vai te justificar, Ele vai te glorificar. Conhecemos tanta Bíblia, sabemos tanta palavra, mas o autor dela não conhecemos. Porque não temos revelação, temos muita letra, pouca revelação. E não vai vir até você ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo para te revelar a pessoa de Jesus através das Escrituras. Vamos voltar em Lucas 24. Seu verso 47. O que diz a palavra? E disse assim, seu verso 26, 47 e 46. Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhes, assim está escrito. E assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, não em nome da igreja fulana, não em nome da igreja fulana, não. Em seu nome, pregar seu arrependimento, a remissão dos pecados. Hoje nós estamos a pregar a igreja. Vai na igreja X, aí vai se encontrar. Não é preciso isso. Mas a pregar o Evangelho, prega Jesus. A tua vida tem que ser o modelo de Jesus. E esta pessoa, sem você lhe falar de que igreja é, vai te perguntar, onde é que tem orado? Também quero ir contigo. Nós vamos a pregar a denominação. Estamos a pregar o rótulo, o nome da denominação. Temos que pregar em nome de Jesus. Por quê? Porque quando nós lemos Colossenses,
Colossenses 10, sim, está certo. Aqui está a ver na minha cábula aqui que eu fiz. Diz que quando fizeres por palavra ou por obra, devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Que devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Devemos fazer tudo na pessoa do Senhor Jesus. Por isso é que Lucas 24, 46, 47, é claro. Em seu nome pregamos o quê? O arrependimento. Deus perdoa a nossa ignorância. Devemos nos arrepender por ser ignorante. Devemos nos arrepender por deixar de olhar Cristo como centro e o principal pilar da nossa fé. Ele é o único, nós somos ovelha, Ele é o pastor. Nós não temos arma. Nossa conversa não é querendo um pastor. A ovelha é tão indefesa. Quem lhe protege dos lobos, dos leões, não sou. É o pastor. Ele falou, sem mim nada podes fazer. Nós temos que ser totalmente dependentes de Cristo. Nós temos que crer nas suas obras. Nós temos que ser testemunho vivo, sacerdócio real. No sacerdócio de Cristo. Ali é de Melquisedeque. Oh Deus. Vamos buscar tanta coisa. O evangelho é tão simples. O evangelho é Jesus. Fala de Jesus. Fala do amor de Jesus. Fala da obra da redenção. Que é a melhor declaração de amor. Que é o melhor romance. É Jesus o melhor romance da história da humanidade. A palavra é santa. Ela santifica. É o único meio. A palavra por si só tem poder para salvar o homem. Tem poder para transformar o homem. Esta palavra é Cristo. É só isso que eu estou a te pedir, meu irmão. Vamos voltar na essência. Vamos voltar na pessoa de Jesus. Vamos fazer conhecer Jesus. O mundo não precisa mais de muitas religiões. O mundo não precisa mais de muitos autores. O autor e consumador da nossa fé é Cristo. É o único. Não é glória a Deus pelos nossos irmãos que Deus usou. Muitos pastores que Deus usou. Mas a Bíblia diz que Deus usou tremendamente Moisés, Elias, entre outros, mas não é, eles anunciavam Cristo. Moisés falou de Cristo, Elias falou de Cristo, todos eles anunciavam Cristo, todos eles falavam de Cristo. Moisés disse que Deus vai mandar um homem como ele, que nós devemos lhe ouvir, que não lhe ouvir será condenado. Estava a falar de Jesus. Tu não sabia? Abraão. Jesus disse, Abraão se alegrou vendo os meus dias. É Jesus. É nosso Senhor e Salvador. É nossa essência. O objetivo da minha pregação hoje é abrir os olhos da fé. É fazer com que nós não temos lá informado, mas arrependa-te de se desviar do caminho de Cristo. A pregação é em Cristo. Nosso falar, ou por palavra, ou por ação, é em Cristo. É no Senhor Jesus Cristo. Ou fazer em nome de Jesus. O nome de Jesus tem que estar acima de todos os nomes. Todos os nomes. Devemos agradecer o nome de Jesus. Nós não estamos a agradecer mais o nome de Jesus. Olha o que Paulo fez em Atos 19.
13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, os que tinham espírito maligno. Que tinham espírito maligno. Tentavam, dizendo, conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Algumas pessoas estavam a usar o nome de Jesus em vão. Por que estavam a usar o nome de Jesus em vão? Porque nós estamos a dar esse espaço. Nós estamos a dar esse espaço. Estamos a dar esse espaço. Mas graças a Deus, os espíritos maus sabem quem está em Jesus e quem não está. Graças a Deus sabem quem engrandece o nome de Jesus e quem não engrandece. E mais em frente, no livro de Atos 19, no seu verso 17, diz assim: e foi notório a todos que habitavam em Efésios, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Nós temos que agradecer o nome de Jesus Cristo no palácio. Temos que agradecer o nome de Jesus Cristo no trabalho. Temos que agradecer o nome de Jesus Cristo na assembleia. Temos que agradecer o nome de Jesus Cristo na justiça. Porque Ele é justiça. Ele é paz. Ele é amor. Não podes exigir amor naquela pessoa que não é filho de Jesus. Que não é irmão de Jesus, que não é amigo de Jesus. Porque o amor vem do Espírito Santo. A única coisa que nós devemos nas pessoas é o amor, e o amor é a manifestação de Jesus na terra, e este amor vem de Jesus, porque Deus é amor. E a manifestação desse amor vem através de Jesus. Deus manifestou o amor através de Jesus. Então, se você quer esse amor, é Jesus que vai te fornecer o amor por meio do seu Espírito. Então, não há outro nome, não há outro Senhor. Fale de Jesus, prega Jesus, ensina Jesus. Fala de Jesus. Manifesta o nome de Jesus. Ora no nome de Jesus. Faz as tuas ações em nome de Jesus. Porque Ele é a verdade, a sua palavra é a verdade. Ele diz, santifica-me na verdade, a sua palavra é a verdade. Ele é a pessoa que liberta. Então, como vamos ser libertos se a pessoa de Jesus não está a ser pregada? Como vamos ser? Prega Jesus. Deus perdoa a nossa ignorância, assim como o nosso tema diz. Deus perdoa a nossa ignorância. Perdoa a nossa ignorância por abandonar a essência do Evangelho. Esta é a primeira parte. Teremos a segunda parte. A segunda parte vamos falar da doutrina de Cristo. Aquilo que é a essência, que é a base da nossa fé. Mas do pouco que o meu irmão ouviu, estuda Cristo. Vai nos Evangelhos e vai dar conta que o Antigo Testamento, não diz Antigo Testamento, mas para mim não é Antigo Testamento, para mim é a Antiga Aliança. Que a Antiga Aliança, de Gênesis a Malaquias, falou e sempre falou de Jesus. Quando você lê os Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, vai dar conta que tudo que Jesus fez assombra
que é a antiga aliança, anunciou que Jesus iria fazer. Então, não é nada novo. Novo é Jesus. Tudo é Jesus. Só te peço, continua na presença de Jesus. Atos 17, 29 e 30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que todo homem se arrependa. Deus perdoa a nossa ignorância. Em nome de Jesus. Perdoa bem, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.